amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bic e falo aqui dos estúdios da TV Santa Maria, no coração do Rio Grande, para este que é o episódio de número 50 do Horizonte Agrocast. Sim, chegamos ao episódio número 50 do Horizonte Agrocast, e com isso eu quero então cumprimentar o Pedro e pedir para ele falar um pouquinho sobre essa sensação de estar gravando 50 episódios do Horizonte Agrocast. Tudo bem, Pedro Rocha Marques? Olá, Guilherme, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todo mundo que nos acompanha. É uma honra muito grande, o projeto começou o ano passado, 19 de janeiro, e não se sabia a muita duração que esse projeto ia ter, e conforme foi crescendo e a roupagem que ele foi tendo e a qualidade de conteúdo e a qualidade dos nossos seguidores, mais do que quantidade, dentro da rotina de grandes empresários e grandes professores. Eu ontem, conversando com o professor Lobato, por exemplo, ele dizendo que entrou quando ele vai fazer a academia dele, está dentro dos podcasts que ele não deixa de escutar. E o professor Lobato, que foi um professor meu e também da nossa convidada, a gente sabe que para quem teve a honra de ser aluno dele, o quão ele é um cara referência, e conseguir fazer que essa pessoa que já tem um bom conhecimento e uma referência de conhecimento, o conteúdo que estamos produzindo seja interessante para ele, eu acho que está atingindo o nosso objetivo, atingindo a missão. E isso, vamos ver, dá um check, assim, que estamos no caminho. E com o episódio de hoje, eu não tenho dúvida, Guilherme, que seguiremos nesse caminho e aumentaremos um pouco mais o sarrafo para poder conversar sobre esse assunto que quem trabalha no campo busca entender, muito pouco entende, e tenho certeza que a nossa convidada vai conseguir explorar muito bem isso, depois a gente detalha um pouco melhor. Um grande abraço e rumo aos outros 50 episódios, amigo Guilherme. Exatamente. E que audiência qualificada, hein? Professor Lobato nos colocando entre os podcasts que ele usa ouvir enquanto faz o seu exercício. Ali tem muita gente que faz isso, né, Pedro? Que aproveita o momento ali da academia, do exercício, para ouvir, para adquirir um conhecimento. E que bom que a gente está na lista aí do professor Lobato. Um grande abraço, professor Lobato. Vamos cumprimentar também a nossa convidada especial de hoje, a professora Márcia Barcelos, com quem vamos fazer o episódio do Consumidor ao Campo, hábitos de consumo, qualidade e sustentabilidade na carne bovina. Tudo bem, professora Márcia? Seja bem-vinda ao Horizonte Agrocast. Um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, um grande prazer. Vai ser ótimo conversar com vocês e temos muito também, podemos falar do Lobato e como muito disso tudo começou também. Perfeito. Então, antes da gente começar o nosso episódio número 50, a gente vai aqui, em nome da Pecuária PRM, cumprimentar os nossos parceiros. Dia Maju Distribuidora, com logística própria de mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada, com lojas de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E, claro, Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente, de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos começar então o nosso Horizonte Agrocast, que tem episódios inéditos toda quinta-feira no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal da 19 da Claro Net, ou seja, na TV Santa Maria para quem está na região central do Rio Grande do Sul, e também em sistemas
de IPTV. Além disso, não esqueça, claro, de seguir o Horizonte Agrocast e a Pecuária PRM no Instagram e no TikTok. Do consumidor ao campo, hábitos de consumo, qualidade e sustentabilidade na carne bovina. Pedro, por favor, antes de eu apresentar propriamente a nossa convidada, trace o caminho da nossa conversa, justifique, explique para o pessoal por que a escolha desse tema de hoje. Beleza. A gente tratou já de muitos temas dentro da porteira e também alguns temas fora da porteira, falando sobre geopolítica também, mas esse tema ele acaba integrando e trazendo mais claro o porquê que varejo, frigorífico e mesmo o consumidor, ele demanda um produto que nós, como produtores ou técnicos, temos que orientar e produzir para que atenda esse mercado, né? Na verdade, hoje tudo está integrado e com o advento da chegada da internet, mais informação esse consumidor tem, mais exigente ele fica e mais garantia ele quer que o produto seja produzido da forma que ele imagina que é a forma correta de ser produzido. Baseado nisso, a gente vai abordar esses hábitos de consumo, qualidade do alimento e também o ambiente no qual ele está sendo produzido para garantir essa sustentabilidade, seja ela ambiental e social. Baseado nisso, a professora Márcia é uma referência nesse assunto, tanto por conhecimento adquirido por leitura, como por em diferentes locais no qual ela já residiu e conhecendo em loco a realidade dessas comunidades. Então, isso vai ser muito interessante, porque como o objetivo do Horizonte Agrocast é, através das experiências que os nossos convidados têm, a gente poder aprender, né, então, e ficar mais sábio, né, porque, e aí com isso a gente amplia o nosso horizonte sobre aquele determinado assunto que a gente não conhecia tão bem. Baseado nisso, que a professora Márcia está aí, e agora os ouvintes e telespectadores vão entender quando tu falares do currículo dela, o porquê tão importante e tão conhecedora do assunto ela é, quando falares um pouquinho sobre a trajetória, porque tivemos que resumir também, senão ia dar quase um podcast todo só o currículo dela. Perfeito, exatamente, Pedro. Tivemos que resumir muito o currículo da professora Márcia Barcelos para a gente poder ter tempo para entrevistá-la, que é o mais importante aqui, né? Mas tamanho o conhecimento, tamanho a bagagem da professora quando a gente trata desse tema. Então vamos lá. Márcia Dutra Barcelos é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-diretora do Centro de Estudos e Pesquisas em Administração, o CEPA, onde coordenou projetos de pesquisa, extensão e consultorias para clientes como Sebrae, Banco do Brasil, ADVB, Fiergs, SESI, Senai, Banrisul, Sicredi, Cooperativa Piá, entre outros. Tem formação multidisciplinar com graduação em Medicina Veterinária, mestrado e doutorado em agronegócios pela URGS, realizou seus estudos sobre comportamento do consumidor de carne no Brasil. Na Holanda, eu não vou me atrever a arriscar dizer o nome desta universidade, professora, peço desculpas, seria Wagen... Se a senhora quiser dizer, por favor, professora, o nome da... Wageningen. O G é tricky, é complicado, mas é Wageningen, sim. Perfeito. E também na Austrália, na Universidade da Nova Inglaterra, University of New England, e tem também pós-doutorado em Marketing de Alimentos pela Universidade Federal de Aarhus, imagino que seja mais ou menos assim, na Dinamarca. Foi diretora da Associação Brasileira de Angus e executiva da Associação Brasileira Hereford e Braford, além de ser conselheira junto ao Conselho da Agroindústria Conagro da Fiergs. E uma das razões para ser convidada do Horizonte Agrocast número 50, ela desenvolveu o programa Carne Angus Certificada e o programa Carne Pampa junto de equipes técnicas, supermercados e frigoríficos parceiros em 2003. Mais uma vez, então, seja muito bem-vinda ao Horizonte Agrocast, professora Márcia. E aí, eu passo para o Pedro fazer a primeira pergunta e a gente começar de vez a nossa conversa aqui. Obrigada. Beleza, Guilherme. Márcia, a gente gostaria de ouvir um pouco da sua história, exemplo que a gente acredita muito aqui no Horizonte, que muito da trajetória que levou qualquer pessoa, e o convidado é uma delas, até onde está, teve uma série de fases, né, e aprendizados, e a gente acredita que
quando comenta sobre essas fases de vida, muitos aprendizados, quem está ouvindo e vendo pode também aprender e tirar de lição. Baseado nisso, a gente quer te conhecer melhor, contar um pouco da sua história, desde a graduação da veterinária, e aí até chegar nos dias de hoje, tem o tempo necessário para falar, sem pressa, e vamos nos conhecendo e a audiência te conhecendo, para a gente aí depois entrar no tema de forma específica. E te agradeço o teu tempo e o conhecimento que irá distribuir em toda a nossa audiência. É um grande prazer. Muito obrigada. Ótimo compartilhar com vocês e já facilita um pouco, né, esse início de conversa falando do professor Lobato, que eu, né, tive a honra de ser aluna e, na verdade, ele foi meu orientador de TCC na graduação, na VET, e eu cursei, na verdade, veterinária e tenho assim, a questão familiar, ela é bem híbrida, né? Eu tenho uma parte do campo, parte da minha mãe, que são pecuaristas na Serra Gaúcha, e a parte acadêmica, que do lado do meu pai, né, são professores, enfim, na URGS, etc. E eu tive a sorte, eu acho, de cair nesse meio termo, assim, com interesses né, voltados principalmente para o agronegócio e sempre muito voltados para a bovinocultura de corte, né? E felizmente, eu acho que o Lobato talvez se lembre disso, a disciplina do Lobato ela era no 8º semestre, acredito que seja ainda, manejo e produção de bovinos. E na época, como eu já tinha, né, a propriedade, estava muito interessada, era uma época que estava aparecendo a conexão Delta-G, né, isso na década de 90 lá, nem posso dizer, e o Luiz Alberto Friis, né, geneticista, vieram a Porto Alegre, enfim, congresso, etc., e eu estava muito encantada com tudo isso, né, com o surgimento de DEPs e melhoramento genético e tudo isso, que era algo que eu via a olhos vistos, né, eu percebia, assim, a diferença que existiam em outros mercados já e o quanto o Rio Grande do Sul, naquele momento, precisava evoluir, né, em termos de um pouco mais de padronização, enfim, de um norte para onde seguir. E aí eu tive a sorte, né, de participar desse evento, eu acho que na época foi no Plaza, e desde lá eu comecei a incomodar o Lobato, que eu queria ir na saída de campo dele, né, porque o Lobato sempre tem uma saída de campo todo semestre. E eu acho que eu fui, gente, com as turmas do Lobato, sem mentira, eu acho que eu fui umas 3 vezes, tá? Teve uma vez, nem pode mais hoje em dia, né, assim, eu acho que eu fui, não tinha mais lugar, estava tudo lotado no ônibus, a gente foi tipo com um colchonete, né? E aí ia acordado todo mundo. Foi muito legal, muito legal. Então foi um período incrível, né? De muito aprendizado e tudo isso. E quando chegou a época de fazer o TCC, né? O trabalho final, que na veterinária ele é um trabalho aplicado, a gente costuma fazer um estágio fora. Eu quis muito sair do Rio Grande do Sul, né? Assim, para conhecer a essa altura, né, obviamente, eu tinha feito 3 vezes, então já conhecia, né, as propriedades de referência na fronteira, Guatambu, Gidião, enfim, né, todas as propriedades que eram e continuam, né, sendo modelo no Rio Grande do Sul, com criação, né, de bovinos europeus, enfim, e isso surgiu, né, também por uma conexão do Lobato, a oportunidade de ir para a Agropecuária Jacarezinho, né, na época ela estava em São Paulo, enfim, não estava na Bahia ainda, né? A cana não tinha tomado conta ainda daquelas terras maravilhosas próximas do Rio Tietê. E eu fiz, então, o meu estágio, uma parte na Jacarezinho, que foi incrível, né? Trabalhando com Nelore, enfim, realmente conhecendo o que era o Nelore, né? E o potencial do Nelore brasileiro, que é algo impressionante, né? E, em termos de precocidade, classificação, todo o trabalho que eu fiz, né, bem técnico na época, pisando na mangueira. E também tive a oportunidade de fazer um estágio, uma parte em Campo Grande, com uma consultoria também muito, muito interessante na época, produção, e visitei diversas fazendas, né, na região de Dourados, de Campo Grande, enfim, que foi também um aprendizado que me abriu muitos olhos. E dessa oportunidade, né, da Jacarezinho, enfim, né, defendi, tive meu diploma e tudo, surgiu a oportunidade, depois de trabalhar numa empresa multinacional, né, holandesa, Lagoa da Serra, tinha sido comprada pela Holland Genetics, e eu fui trabalhar no departamento de marketing.
E aí, quando eu cheguei no departamento de marketing, eu me dei conta de que eu não tinha o conhecimento que eu gostaria de ter sobre esse tema, né? Assim, quem é o consumidor, como atender, como é que a gente trabalha a comunicação, como é que a gente trabalha contato, engajamento, etc., né? Então, isso me estimulou muito, né, para que, sei lá, 2 anos depois, talvez, eu tivesse a oportunidade de entrar para o mestrado, né, em agronegócios, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali no CEPAM. Eu fui, eu acho que da segunda turma, tá? Por quê? Porque o ensino, né, tradicional, e eu acho que ainda é muito assim, da veterinária, da zootecnia, da agronomia, né, ele é tecnicamente super interessante, mas ele é focado na produção. A gente tem muito pouco sobre mercados, né, e normalmente o pessoal meio ignora, né, passa pela estatística meio batida, as cadeiras de microeconomia, a maioria das pessoas faz, né, porque tem que fazer e tudo, e aquilo me atraiu muito, né, foi realmente uma oportunidade. Na época, encontrei um colega que até era agrônomo, né, a gente brincava os capagatos e os batateiros, né, então a gente tinha saídas junto, encontrei esse amigo, ele disse, eu acho que tem muito a ver, né, com o teu perfil, enfim, fiquei sabendo, e fui para o CEPAM e tal. E quando eu cheguei, né, para fazer o projeto, para entrar no mestrado, o meu interesse foi exatamente entender o comportamento do consumidor, né? Por quê? Porque vivemos, né, no Rio Grande do Sul, temos, obviamente, uma tradição gigantesca, né, e a nossa própria cultura de churrasco, né, de ligação com o campo, de valorização, né, da propriedade rural, e eu percebia que em outros mercados isso não era assim, né, os consumidores não necessariamente eram assim. Então, nesse momento, eu tive a oportunidade de estudar, né, um mestrado mais curtinho, então, eu disse, bom, vou fazer uma pesquisa em Porto Alegre e vou fazer uma etapa exploratória. E nessa etapa exploratória, eu conheci muitas pessoas, né, na época, que eram, enfim, estavam trabalhando na cadeia da carne, entre elas, né, pessoas, as técnicas que estavam trabalhando, iniciando com o programa Carne Pampa, naquele momento. Já existiam iniciativas junto da Companhia Zafari e Bourbon, né, já tinham, acho que da própria Conexão, por um período, eles tinham um abastecimento, assim, um pouco irregular, obviamente, porque não tinha o volume que tem hoje, né, e a partir daí, então, trabalhei com eles na Pampa, né, que foi, na verdade, o primeiro desenvolvimento foi em 2001, e surgiu, então, a oportunidade de trabalhar no programa Carne Angus, exatamente na sequência, né, então, assim, o programa teve início oficial, acho que em 2003, mas então, desde 2002, 2001, já tinha um acompanhamento, né, que estava sendo feito dentro de uma indústria, na época era o Mercosul, né, enfim, com o Mauro Pios e o Joaquim Reiter, e já existia, né, uma técnica acompanhando as chegadas dos animais, rastreando mais ou menos o potencial do programa. E como eu estava, né, dentro do programa de agronegócios, com uma visão, né, um pouco, assim, um pouco diferente da maioria, já entendendo um pouco de cadeia de suprimentos, né, essa ideia da gente olhar o mercado e a partir do mercado a gente tentar adequar, né, ou trazer uma produção mais equilibrada, assim, um pouco, obviamente não tanto, mas a lógica própria japonesa, né, de Toyota, assim, tu entender o mercado e a partir do mercado tu conseguir atender demandas, né? E isso depois eu vi na Austrália, a gente pode falar sobre isso também. Mas nesse momento, então, tive a oportunidade de começar a trabalhar no programa Carne Angus, foi um grande desafio, foi um grande aprendizado incrível, né, rodando o Rio Grande do Sul, conversando com produtores rurais, e tentando naquele momento, que não existia ainda uma valorização evidente, né, por quê? Porque não existia marca, não existia nada, então, muito da conversa que a gente teve, alinhando interesses, né, de frigorífico, supermercado, etc., assim, por que eu vou pagar algo a mais para os produtores se eu não tenho esse volume constante, né? Se eu não vou receber um diferencial por isso, porque não tem. Então, assim, foi um trabalho conjunto de convencimento e de comprometimento, né, de que se nós conseguíssemos organizar
a produção no padrão dentro do que era, né, o desejado pela indústria e pelo varejo, certamente. Se nós conseguíssemos isso, haveriam diferenciais para os produtores, né? Então, muito do início foi realmente tentar convencer um grupo de produtores de que a vantagem não seria, né, não conseguiria dar 20% a mais, 10% a mais, 5% a mais, talvez fosse 1% a mais, 2% a mais, né? Nós sabemos que o agro tem as margens, né, reduzidas e normalmente o produtor é o elo mais fraco, mas foi muito interessante. Então, com um grupo, né, de proprietários, etc., a gente conseguiu efetivamente começar a implementar o programa, né, que a gente pode também falar um pouco depois dos números. E aí ele começou a andar e hoje está onde está, né? Assim, dados muito impressionantes. Mas para no início, né? Logo nesses primeiros meses que a gente fazia o acompanhamento, o mês inteiro a gente conseguia aí talvez 200, 300 cabeças. No final do primeiro ano, eu acho que a gente tinha 1.200 cabeças certificadas, né? Então, também, como era a certificação? O produtor ele não precisava se associar, e ainda não precisa se associar na Angus, mas ele recebia a informação de que parte, né, do lote dele, ou enfim, foi classificada dentro dos critérios, né, de gordura, idade e conformação, etc. Então foi muito interessante assim, pensar que um programa, né, que partiu de, acho que nós tínhamos 1 ou 2 lojas de supermercado no início, né, com o Zafra, sempre o Higienópolis, que é a central, né, onde fica a direção toda fica no Zafra Higienópolis. Então essa é a loja, digamos, modelo, né. Então Higienópolis, Mercosul, hoje eu acho que tem, não vou mentir para vocês, eu até fui atrás desse dado e talvez os colegas tenham dito antes, mas eu acho que o Angus está quase, está aqui, ó, olha, exportações recordes, né, e chega a ter 600 mil animais abatidos. Então, assim, olha o crescimento do programa, né, em 25 anos, de algo que a gente já sabia muito bem. Nessa época, assim, já se existia um mercado de carne premium fora do Brasil, né, era um mercado que já estava sendo explorado, e isso veio depois também, né, no doutorado, que eu fiz logo na sequência. Só que no doutorado aí eu dei um pulinho a mais, né? Então, assim, além de estudar o consumidor brasileiro, eu consegui ir, além de Porto Alegre, fazer coleta de dados em São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de ir para a Holanda, né? Para Wageningen, como nós falamos. Wageningen é uma das principais universidades, né? Que estuda Food Science, Plant Science na Europa, e é muito reconhecida, foi uma oportunidade incrível de trabalhar, né, com eles. Então, coletei dados na Holanda e também, na mesma época, né, eu fui para Wageningen com uma bolsa da CAPES, né, do Brasil, e fui para a Austrália com uma bolsa australiana. Né? Então, assim, no mesmo ano, eu brinco, eu fiz um Big Mac, claro, né, porque além não era um sanduíche comum, era um sanduíche com 2 carnes. Né? E foi super bom. Então, assim, eu fui para a Austrália trabalhar com um professor, John Thompson, que era uma referência, né, na época do programa de qualidade de carne australiano, tá? Então, assim, muito integrado com o Meat and Livestock Australia, foi incrível a forma como eles construíram o programa, né? E já naquela época trabalhando com modelos, né, com perfil, com identificação de carcaça, assim, algo que estava longe, né, longe ainda de acontecer. Então foi muito bom, integração total com o varejo, né, tive a chance de fazer tudo isso. E aí, voltando, enfim, né, dessa pesquisa, da minha pesquisa de doutorado e tudo, que, né, assim, trabalhei com emoções, com envolvimento, com vários construtos, né, que são da área de marketing, tentando entender um pouco como é que a gente consegue transmitir, né, os atributos que os consumidores veem no supermercado, né, na carne que ele está comprando, como é que o que está por trás de tudo isso, né? O que leva as pessoas a comprarem ou não comprarem? Né? Nós chamamos isso um pouco o gap, às vezes, de atitude e comportamento. Né? Muitas vezes as pessoas, para qualquer coisa, elas dizem alguma coisa, mas na hora de fazer, efetivamente, nem sempre elas fazem. Né? Então, eu queria também investigar um pouco isso, como é que funciona com relação à carne, com relação a preços, né? Com relação a marcas. Sustentabilidade era um tema, né, que ainda estava iniciando, assim, a gente estava falando mais de qualidade de carne
do ponto de vista, né, organoléptico, enfim, tentando estabelecer um pouco mais também um padrão, né, de maciez, que é um atributo fundamental, né, para a carne. Então, nesse momento, isso era muito importante. E aí, enfim, depois, né, de defender o doutorado, entrei na universidade, depois fui, né, fiz pós-doutorado na Dinamarca, que também foi incrível, né, um país focado em tecnologia, que a produção de suínos é incrível. Eu até estava olhando alguns dados de uma empresa que ela é islandesa, na verdade, mas eu tive a oportunidade de visitar e de entrevistar, né, que trabalhavam já com robôs dentro da indústria, né, praticamente não se viam funcionários. Então, assim, uma diferença, né, do tratamento, de como, não só em termos de evitar desperdícios, né, de ter mais padrão, mas também de bem-estar dos próprios funcionários, né, porque nós sabemos, e no próprio Covid a gente viu tudo isso, o setor de frigoríficos, de indústria, ele sofre muito, né, as pessoas que trabalham, elas ficam num ambiente fechado, né, enfim, com as condições que quem já visitou um frigorífico sabe, né, de temperatura e tudo isso. Então, o uso de tecnologia já nessa época, né, me chamou muito a atenção também. E, enfim, aí estou na URGS, né, dentro da URGS é muito, muito, muito bom, assim, trabalhar na área de administração, né? Então, assim, apesar de ter as minhas raízes VET, né, eu, na verdade, hoje trabalho muito próximo da questão de sustentabilidade, de inovação, de adoção de tecnologias, né? E procuro também passar um pouco disso para o aluno que muitas vezes não tem nenhuma relação com o campo, né? Porque a gente, na veterinária e agronomia, a gente fica um pouco enviesado, né? As pessoas são do campo, vivem do campo, a família é de lá, mas as pessoas que estão na cidade, elas são influenciadas por outras coisas, né? E agora vocês estavam dizendo, nossa, nosso programa está no Instagram, no TikTok, no YouTube. A quantidade de veículos, né, e formas hoje como os consumidores, e principalmente os consumidores mais jovens, recebem informação, é muito importante, né? Então a gente tem que aprender também um pouco a filtrar tudo isso, né? E a carne, nós sabemos, assim, eu acho que felizmente, né, seja por amor, na verdade eu acabei trilhando um caminho de um produto que ele é extremamente desafiador, né, onde nós temos um país com um potencial gigantesco que não existe, né, em outra parte do mundo, mas ao mesmo tempo com desafios enormes, né, em termos de meio ambiente, em termos de preservação, mesmo em termos de bem-estar animal, por exemplo, né, que é algo que hoje em dia se fala muito, mas se falava muito pouco nisso tudo há algum tempo atrás. Então, assim, foi muito bom, porque eu acho que tem uma grande relação e a gente tem um papel muito importante nisso tudo, né, de trazer um pouco a ciência para essa discussão, né? Então, assim, existem as polarizações, e a gente pode falar sobre isso como consumidor, né? Tem também essa questão, polarização, seja para um lado, né, radical, de veganismo, né, de ser contra o consumo, e também tem o lado extremamente oposto, né, onde a regra é essa, né, nós temos que apoiar somente isso, não respeitamos outras formas, né, de alimentação ou de produção, etc. Então eu fico feliz de ter escolhido esse caminho e de poder, enfim, compartilhar, né, com alunos, compartilhar em outros países um pouco, porque o Brasil sempre gera interesse, né. Então agora, por exemplo, eu tive a oportunidade de ficar em 2025 fazendo um período de pós-doc sênior na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Cheguei há poucos dias agora, e lá eu estava trabalhando no departamento de Information Management, né, no laboratório de marketing. E qual é a ideia, né? Por que eu fui para lá? Entender um pouco mais sobre essas novas ferramentas também de inteligência artificial, né? Hoje existem empresas, existem startups, né, que estão produzindo alimentos à base de plantas e outros, né, que são proteínas alternativas, que é tema, né, do meu estudo também, usando algoritmos, né, usando inteligência artificial. Então, assim, digamos que nesse ponto agora, para sintetizar um pouco, é onde eu me encontro, né? Então, assim, passando da parte mais de qualidade, né, mais de produção, sustentabilidade, mas hoje realmente muito interessada nessa parte de tecnologia, de como levar também a tecnologia ao campo para a gente melhorar essas questões e melhorar a nossa imagem.
Muito legal, muito legal. Ficou bem clara a trajetória assim, da questão de que, por isso que é importante comentar que hoje se vê uma profissional referência, mas a trajetória, né? Primeiro a questão de, claro, hoje não é permitido, mas o esforço de, bom, não tem lugar no ônibus, eu vou levar um colchonete e vou para poder aprender, começando querendo conhecer melhor como funciona dentro da porteira. Depois disso, busca conhecer os frigoríficos aqui do Rio Grande do Sul, tem a oportunidade de trabalhar num grupo, né, que é oriundo de a Jacarezinho, para quem não sabe, é do grupo Grendene, né, no caso. Então, ou seja, a gente sabe, e um dos motivos também que o Horizonte foi criado, Márcia, para a gente entender, aqui algumas salas, eu preciso abrir isso para gente, para entender o programa, é que a nossa consultoria PRM, a maioria do portfólio dos nossos clientes são empresários de outro ramo, né? E aí, por que foi criado o Horizonte? Cara, eu estou aprendendo um monte com essas conversas, assim, com esses clientes, sabe? Por que não publicizar isso? E sendo os clientes igual pessoas que andam muito e estudam muito, como teu exemplo. Então, e o objetivo é que cada episódio seja como um livro, né? Que no mínimo um aprendizado seja gerado de cada episódio. Então, no caso, por exemplo, o que tu fizesse, tu saísse lá da área cartesiana, da veterinária, né? E pincelaste muito bem na questão de quão carente é de informações fora porteira, mercado, estudo de consumidor, e tu fosse fazendo esse caminho identificando a lacuna. Quando entraste na Lagoa, né? Na Lagoa até agora, cara, eu preciso conhecer melhor isso aqui, tem muita pergunta sem resposta. Aí, networking, mais dedicação, imagem que gerou perante os teus professores, canais foram abertos, e aí chegou para a gente tive prazer também de fazer mestrado no CEPAM, né? E aí tem um colega nosso, João Augusto Rossi Borges, que fez também na Universidade de Wagner, né? O doutorado. Então, o João nos contando e tal, da experiência dele lá, fosse bem humilde, falou, Wagner, para quem não sabe, é a principal universidade de agronegócio do mundo, né? No caso, ela é uma referência. Então, tu poder ir lá e conversar e conhecer, já a noção de mundo se amplia, né? E não satisfeito com isso, por uma proximidade geográfica, desce um pulinho na Austrália, e aí com isso também a Austrália, que ao meu ver, eu acho que é o sistema mais, assim, que tem mais a ver com o sistema brasileiro, muito mais do que o americano, né? Que o americano ele artificializou o sistema muito na comida, então, o australiano ele tem muito conceito que o animal tem que se adaptar ao ambiente, eu não devo mudar o animal, e falasse, para quem não sabe, falasse da MLA, a questão isso é a associação, né, de produtores de carne da Austrália. Elas têm um trabalho, depois a gente vai poder, eu acho, aprofundar isso, eles têm um trabalho de conscientização do consumidor, né, sobre marca de carne. Eu me lembro disso no Congresso Mundial da Carne em Buenos Aires, em 2010, que eu tive a oportunidade de falar, e aí o pessoal mostrando como é que foi toda a iniciativa deles para conscientizar a população, né? Era equivalente ao horário nobre deles, do nosso Jornal Nacional, era quando eles, no caso da MLS, a MLS, né? Essa é a sigla, né? Certo? MLS. E aí eles lançavam propaganda bem... MLA, Meat and Livestock Australia. MLA. E eles lançavam, assim, Guilherme, para entender, eram vários anúncios, assim, bem irreverentes, assim, falando sobre a vaca, sobre vários assuntos, assim, para conscientizar a população sem ser aquela mensagem dura, sabe? Era uma mensagem com muito bom humor e tal. Então, isso, assim, são vários pontos que a gente vai ligando. Então, seguramente pudesse observar isso, né, quando fosse para lá, coisas que poderiam ser linkadas com o Brasil e Rio Grande do Sul. Bom, e aí depois disso tu começa a ter o desenvolvimento da atividade profissional, uma baita experiência na carne Angus. No episódio que a gente teve com o Veloso, ele foi muito claro, assim, colocasse a pedra fundamental ali para começar esse programa. Então, isso também, os desafios que falaste, seguramente não devem ter sido pequenos, mas hoje, olhando para isso, 25 anos depois, sabe que valeu a pena e só criou mais casca e envergadura para novos projetos, né, Marcos? Então, toda essa tua trajetória, esse breve resumo que eu pensei uns pontos chaves, assim, é a questão de ver que bom, se desafiou, identificou de
precisava ter mais conhecimento e segue ainda, né, na fronteira do conhecimento, agora fosse a Portugal, para buscar, o que é essa história de carne de laboratório, carne, né, como é que o que realmente é fato, o que é fake, o que é verdade, o que está se produzindo, tem viabilidade de produção, né, ela é tão saudável como a carne in natura, são uma série de perguntas que seguramente a gente não tem ainda, é algo prematuro, mas sim tem uma série de estudos. Baseado nisso, Márcia, agora entramos na parte, se tu pudesse falar um pouco sobre hábitos de consumo, tá? Como é que era o hábito, uma cronologia sobre hábitos de consumo. Aí vai do tempo que quiser, assim, 50 anos para trás, a cronologia tu manda. E aí vai contando para o pessoal entender, porque a gente teve a oportunidade de poder, eu tive a oportunidade de ter umas 2 ou 3 palestras tuas. Então, há muitas informações que tu vai dizer, eu tive a oportunidade de aprender, mas muita gente que está aqui nunca ouviu falar sobre isso. Então, conta para nós, por favor, e faz essa cronologia para as pessoas entenderem por que hoje tem tanta oferta de congelado no supermercado. É verdade. Bom, é muito interessante perceber essa evolução, né, de hábitos de compra. Assim, eu vou falar do Brasil, né, de maneira geral, porque, enfim, no mundo existem outras trajetórias, tá? Mas aqui, se nós pensarmos, né, então, assim, vamos voltar um pouquinho lá para o início do ano 2000, né, quando começam a surgir as marcas, né? E, juntamente aqui com o trabalho que estava sendo feito no Rio Grande do Sul, também no Centro-Oeste, a marca Nelore, né, eles estavam começando a se organizar, enfim, nós sabemos, né, que o nosso Brasil é um mercado, obviamente, potencial e que tem espaço para todas as raças, né, mas o Nelore, ele domina, né, o Centro-Oeste, ele tem uma adaptação incrível, né, o Lobato deve ter falado sobre isso, então, assim, inclusive os cruzamentos aqui no Sul, né, o próprio programa Carne Angus, nessas regiões de clima mais quente tem permissão, né, de cruzamentos, etc., porque o nosso país é um país tropical e mesmo aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, essa semana 30 e poucos aqui eu acho que estava muito temperado, não é, né, nem no inverno, mas não é, então assim, vamos ser realistas que a gente vive num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, então é isso aí, vamos nessa, tá? Mas qual é a ideia, então? A partir daí, né, quando começaram a surgir essas marcas, o consumidor ele não estava exatamente acostumado com isso, né? Por quê? Porque se vocês voltarem um tempo atrás, né, e talvez alguns lembrem disso, assim, eu tenho uma memória assim vaga disso, né? De carne no açougue, ela era embalada no jornal, assim, né? O cara botava um plástico, sei lá, um papel branco, embalava e era isso, né? 1 ou 2 ou 3 cortes tradicionais, né? Peças grandes, carne fresca, né? Não existia ainda esse boom de industrialização, né? De um abate de maior quantidade, trabalhando com, por exemplo, embalagem a vácuo, né? Que permite que o produto tenha uma durabilidade muito maior. Na época, mesmo que nós começamos com a carne Angus, além dos desafios, né, que eu comentei com vocês, de ir a campo, de trazer produtor, de engajar frigorífico, engajar supermercado, nós passamos por diversas questões ligadas à parte operacional, à parte prática mesmo do produto, né, que o consumidor vai comprar, né, enfim, e qual é o nosso objetivo? Que ele valorize a carne, né? Na época, e continua sendo ainda um desafio, apesar de hoje nomes, né, um pouco da americanização que aconteceu, né, parrilla, brisket, todos esses grandes eventos de churrasco estão valorizando cortes do dianteiro, né, mas nesse momento em 2000 era picanha, entrecô contra filé e era isso, os cortes valorizados eram pouquíssimo, percentual mínimo do boi, né? Então isso também era importante, começar a trabalhar com outros produtos alternativos para atrair os consumidores, né? E para eles entenderem que, na verdade, não existe carne de primeira ou de segunda, como era tratado nesse momento, né? Existe uma carne que não foi, né, não está com a idade correta, não está uma carne que a gente pode, de alguma maneira, tentar garantir um pouco mais de maciez, né, diferente da Austrália, que tem um sistema mais assertivo, mas o nosso sistema de classificação de carcaça, pelo menos usando idade, né, acabamentos de gordura,
e raça, a gente consegue ter um controle um pouco maior dessa equação, né? Então, isso já garantia, de certa maneira, constância. E a partir dessa constância, que nós também conversamos muito com o supermercado, porque na época, né, o Zafra, a gente sentava com o pessoal e ele disse, olha, eu quero picanha de, no máximo, 1 quilo aí o ano inteiro, né? Então, assim, olha, não é bem assim, né? Nós temos sistemas aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, que são a pasto, que o animal tem condições, né, corporais diferentes ao longo do ano. Nós não trabalhamos com confinamento aqui, né, total, então, assim, teremos épocas que a carne vai estar um pouco mais magra, o acabamento, ele é difícil, né, ainda mais um acabamento a campo, tá? Sem investimento, né, naquele momento, um ou outro, né, fazia um pouco de terminação. Então, nós tivemos que ensinar um pouco o varejo de que a inovação, isso que a gente está trazendo, né, a marca, um produto diferente, não é a mesma coisa que uma fábrica de parafusos, né? A gente tem um produto que é biológico, que ele vai ser dependente de uma série de fatores que muitos não são controláveis, né? O próprio clima não é um fator que a gente possa controlar, né? Pastagem, enfim, se pode planejar, mas tem um impacto grande. Então, nesse momento começou a surgir, né, as carnes embaladas, as carnes com marca, e a Angus, especificamente, e a Carne Pampa também, na época, elas, além de terem a marca, né, que foi desenvolvida com a associação, Angus, Zafra, etc., nós protocolamos, né, nós tínhamos um protocolo de produção no Ministério da Agricultura. Então, assim, além do rótulo, né, na frente, Angus, que já nesse momento já existiam, né, marcas Angus que não eram certificadas, assim, porque o Angus sempre foi valioso, né, sempre o consumidor associa muito até pela Argentina, né, pelo conhecimento que já existia de Angus, o próprio programa CAB, né, norte-americano, que é de 76. Então, assim, Angus já era, de certa maneira, para as pessoas mais envolvidas, mas muitos desafios, por exemplo. Na época que a gente começou a fazer o porcionamento, né, e colocar outros cortes. Eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente foi no Mercosul, né, tava lá, abate, enfim, desossa, aquela loucura, né, que é dentro da indústria, aí veio um vazio gigante, assim, era uma peça, sei lá, de 4, 5 quilos, né, inteira. E eu disse, gente, vocês têm que entender que hoje o mundo, as famílias não têm mais, né, uma mãe com 6 filhos, ou 7 filhos, ou 13 filhos, que nem tinha o meu avô, né, tem 3, eu tenho uma, né, tem gente que não tem nenhuma, então, assim, nós temos que pensar numa porção decente. E outra coisa, né, ligada ao hábito, tu vai fazer um churrasco, tu não quer só a carne, né, tu quer um coraçãozinho, tu quer uma linguicinha, tu quer um queijinho, tu quer, né, enfim, hoje em dia, com alimentação saudável, inclusive vários vegetais foram incluídos, né. Então, é interessante, assim, ver como isso evoluiu também. E mesmo nesses eventos, né, tu pode ver, tem gente assando pimentão, tem gente assando de tudo, né, uma sobremesa, uma boa banana assada com açúcar e canela, super bom. Então, assim, como é que a gente faz isso, né? Olha, gente, não dá para fazer uma porção desse tamanho, a gente tem que entender, a gente tem que facilitar a vida do consumidor, né? Eu acho que recentemente, até um pouco antes de eu sair para Portugal, agora eu lembro que o próprio frigorífico Silva aqui já estavam trabalhando, né, e hoje em dia já está bem mais comum as embalagens com atmosfera modificada, né, os cortes prontos, já porcionados para as pessoas. Por quê? Porque se perdeu também muito do saber fazer comida, né? Uma coisa é o churrasco, né, é o evento, é a parte social, que tem um lado hedônico, que é um comportamento um pouco diferente do comportamento do dia a dia, né? As pessoas no dia a dia, elas são orientadas por atributos que são diferentes. Eu vou oferecer um churrasco para vocês, ou nós vamos, né, aqui em casa, eu quero a melhor carne, eu não me importo de pagar um pouco a mais, eu vou atrás de raça, eu vou atrás, né, de certificação, aqueles que conhecem, mas no dia a dia, a maioria das pessoas, e não só no Brasil, mesmo no Rio Grande do Sul e no mundo, as pessoas querem cortes magros, né? As pessoas querem cortes fáceis de preparar, cortes que tu tenha, de certa maneira, habilidade para fazer isso. Então, muito mudou, né? E, assim, acho que a indústria veio acompanhando tudo isso, né? Desde esse período, acho que muitas marcas vêm e vão, né?
mas elas foram se reforçando também, e as próprias, né, grandes empresas, às vezes, fazem parcerias, por exemplo, com food service, né? Na época tinha Burger King, McDonald's, enfim, essas grandes redes, elas acabam atraindo também, muitas vezes, o público novo, para entender um pouco mais, né, de qualidade. Então, assim, olha, não é só um burger, né? Ele é um burger feito com uma carne especial, com uma carne que tem marmoreio, né? Que tem mais sabor, etc, etc. Então, foram ensinando um pouco. E eu acho que isso tá evoluindo, né? Muito, assim, já fizemos várias pesquisas, né, com consumidores. Nós sabemos que a questão de sustentabilidade, ela entra, às vezes, um pouco nisso, que eu dizia para vocês, desse gap de atitude e comportamento, né? Assim, é um tema que, se nós perguntarmos para qualquer pessoa, né, se ela é favorável ao desmatamento ilegal, não, ninguém, né? Ou legal, ou, enfim, queremos proteger as baleias, todo mundo é muito favorável. Pagaria mais por uma carne, né, certificada, etc. Muitas pessoas não, né? Então, assim, o que a gente começou a perceber também? Que existem segmentos específicos de consumidores, né? Existem segmentos que estão mais preocupados com o meio ambiente, né? Então, realmente, esses vão atrás dessa informação, ou, às vezes, param de comer ou reduzem o consumo de carne, né? Então, assim, o que nós chamamos de flexitarianos, né? Hoje, o percentual de consumidores que se dizem flexitarianos está aumentando, né? Cada vez ele aumenta. O que é? Bom, são pessoas que estão voluntariamente tentando consumir um pouco menos de carne bovina, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Mostrar que a carne bovina é um alimento extremamente saudável, né? Existem muitas discussões, existem muitas questões, as pessoas acham que dá câncer, que não sei o que, mas a carne sabe-se que é um alimento extremamente completo, né? Um alimento excelente para diversos públicos, inclusive idosos, né? Crianças, ferro, B12, zinco, etc. Mas existem pessoas que, olha, eu prefiro, né, carnes mais magras, que são mais magras, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, existem outras opções, né? E as pessoas, às vezes, por questões ligadas ao meio ambiente, olha, eu vou tentar fazer um pouco a minha parte. Que eu acho que falta ainda, né? E os consumidores não entendem, e realmente isso é algo muito difícil de mostrar, né? Como os animais são produzidos, né? Porque existem sistemas e sistemas de produção. Então, existem, né, vários colegas que trabalham com isso no campo, fazendo mensuração, né, de emissão de CO2, pegada hídrica, quanto gasta para produzir, né? O que a gente sabe? Olha, o animal a campo, como ele fica um pouco mais tempo, né, em geral até a sua terminação, acaba que ele gera um pouco mais gera um pouco mais de gasto. Mas o ambiente onde ele está em pastagem, né, então ele está devolvendo CO2, né, ele está devolvendo um balanço hídrico. O confinamento, por exemplo, tu consegue ter uma alimentação mais eficiente, ele é terminado antes, então o impacto dele é menor, né? Mas, assim, onde ele foi produzido, como ele foi produzido, né? Será que esse feedlot, esse confinamento, também não está preocupado com essas questões, está utilizando, né? Hoje existem, enfim, suplementos, uma série de coisas que podem ser usadas para isso, e eu acho que nós precisamos mais do que nunca atentar para isso, né? Principalmente nós, Brasil, por termos essa vantagem gigantesca, né? De termos pasto, de termos clima, enfim. Realmente, às vezes, nos falta mostrar tudo isso, né? Nos falta valorizar esse trabalho que já é feito no campo, né? E o produtor sabe que ele tem que ser o melhor amigo do ambiente, porque senão ele não vai ter o resultado que ele espera, né? Mas a gente precisa mostrar isso de uma forma mais assertiva, né? Aos moldes, por exemplo, do que faz a Austrália, né? Assim, podemos falar sobre isso também, tá? Sim. Aprofunda um pouco mais para nós, mas, por favor, sobre essa questão da Austrália que comentaste, e eu gostaria que, dentro da sua segunda fala, a questão que tu comentou sobre, vamos dizer, parâmetros diabáticos, né? Tu falaste tem um australiano é um, brasileiro outro. Explica primeiro, que eu fiquei com essa dúvida, que eu não tenho conhecimento de qual é a diferença de parâmetros, né, da indústria frigorífica australiana em comparação com a brasileira, por favor. Vou dar um exemplo, tá? Já nessa época que eu estive lá, e continua assim, hoje está muito maior. Os australianos, o
digamos assim, no mundo inteiro, o sistema Europa, por exemplo, é um sistema que privilegia peso, né? Então, as carcaças europeias, que já viu, são gigantes, né? Por isso que tem os cruzamentos Belgian Blue, raças continentais, né? Limousin, etc, etc. Eles valorizam muito as carcaças mais magras, né? Porque isso também barateia, uma produção subsidiada, né? Existem nichos, que depois eu posso até comentar para vocês alguns que eu vi em Portugal agora, mas é um mercado peso, né? Peso e conformação, quanto mais pesado, melhor. O Brasil também é um mercado, né, que de certa maneira tu trabalha principalmente com peso. Os programas de carne, né, especiais, certificados, eles têm essa valorização a mais. Por exemplo, o programa do Pantanal, né, que está produzindo carne orgânica, muito interessante o crescimento deles, gigante também, né, desde que iniciou, eles foram um dos primeiros que começaram a controlar a carne também, tá? Claro que não tem volume, até porque, né, a produção do Pantanal tem uma própria limitação geográfica. Mas, por exemplo, hoje, um animal certificado lá ganha quase R$150 a mais, né, de diferencial por ser orgânico, porque existe mercado. Tá? Bom, mas daí estamos lá na carcaça. Na Austrália, eles desenvolveram um sistema de classificação de carcaças. Na época já era um sistema, tipo uma modelagem matemática, que leva em conta o quê? Quando o animal ele vai entrar na linha de abate, eles já têm identificado, né, o grau de sangue desse animal, né? Então na Austrália, até pelas também condições, né, eles têm muitos animais Brahma, né, cruza com zebuínos, etc. Tem os mercados exclusivos, né, que também é algo extremamente bem feito na Austrália, por exemplo, de Wagyu para o Japão, né, imaginem, livres de aftosa desde a década de 60, com rastreabilidade individual desde a década de 1960, né, a gente ainda está patinando para isso, às vezes pergunta algumas pessoas se isso é importante ou não, enfim, bom, tá lá, Wagyu, Angus, etc. Então, o que eles fazem? Grau de sangue, né, desse animal, acabamento, se é macho ou fêmea, dentição, né, então, assim, eles têm 4 ou 5 parâmetros que entram na fórmula matemática. Bom, essa fórmula diz para eles o quê? Exatamente na frente, assim, do computador, né, quando entra a carcaça. Eles fazem já um scan da carcaça, com uma estimativa já né, através da área de olho de lombo, quanto vai pesar, que tamanho tem aquela picanha, que tamanho tem aquele contrafilé, que tamanho tem, etc, etc. Então, eles já têm uma estimativa. E o sistema calcula já para eles o que eles devem fazer com essa carcaça. Como é que essa carcaça pode valer mais, tá? Então, dependendo do animal que entra, ele diz, olha, essa carcaça que entrou hoje, vamos supor um animal, sei lá, meio sangue, tá? Ela é classificada dentro desse sistema deles em 5 estrelas, tá? Até 3 estrelas é uma carne normal, né? Na verdade, nem usam 1, 2, 3. 3 é uma carne básica, normal, sem nenhum tipo de tratamento daquele animal meio sangue. 4, né, tu já pode ter cortes identificados que já são superiores em termos de maciez e sabor, né? E aí como é que eles fizeram isso? Lá com o meu professor John Thompson, para chegar nesse 4 estrelas, para definir o que é um 4 estrelas, porque isso vai depender de cada mercado, né, de cada consumidor, cada país, e 5 estrelas é a carne top, né, e o quilo de cada um desses produtos é obviamente diferente, né, o quilo de uma picanha 3 estrelas não é o mesmo quilo de uma picanha 5 estrelas. E como é que eles fazem isso, então? O sistema indica, olha, para esse tipo de carcaça é interessante ficar na maturação por 20 dias. Né? Então, eles conseguem dar o destino para aquela carcaça imediatamente já agregar esse valor. Né? Então, eles já têm uma linha de produção pronta para fazer isso. E quando fazem a desossa, eles colocam, né, claro, uma quantidade, não é um nicho, ele não é a grande maioria do abate. Hoje eu não sei qual é o percentual que está, mas é impressionante. Eles estavam com, acho que dados também, mais de 500 mil animais certificados nesse sistema, e a agregação de valor é gigantesca. Então, eles têm alguns parceiros, né, varejistas, que vendem essa carne. Existe um varejo específico, na época, que era em Melbourne, né, hoje tem outros, e isso garante o quê? O consumidor, ele tem a certeza de que ele vai pagar a mais, mas vai ter um produto superior, né? Porque o que acontecia muitas vezes, né, e por isso que quando a gente trabalhava, né, com as indústrias ou começou o programa, eu dizia muito para eles, gente,
uma marca, ela é um compromisso, né? Ela é algo que nós precisamos cumprir, tem que se ter padrão. O padrão não muda de um dia para o outro. Tu pode ter um volume menor, bom, terá um volume menor, não vai se baixar a barra por causa disso, né? Por quê? Porque os consumidores precisam confiar nessa marca, eles precisam confiar no produto que tu está oferecendo para que ele compre novamente, né? Para que ele volte a comprar da tua marca e não compre de outros, né? Hoje o supermercado está cheio de marcas. Então, assim, ao longo do tempo, foi se estabelecendo, né, essa qualidade, ou pelo menos o consumidor ele foi entendendo um pouco de que existe uma certa segurança, então também essa carne, né, ela é produzida de uma maneira diferente, ela tem um custo maior. E isso foi acontecendo, então, realmente no mundo todo, e esses sistemas são muito avançados, né, são muito interessantes. Hoje ainda, com a inteligência artificial, isso fica mais fácil ainda para a indústria, né? Existem já sistemas, essa empresa que eu visitei que trabalha, né, com suínos, trabalha com indústria alimentar, animal em geral, mas eles têm, inclusive, já sistemas que fazem, né, imagens, milhões de imagens, treinam, né, através de deep learning, e aí, a partir daí, o corte, né, das carnes é mais eficiente, se perde menos, se há diferença, por exemplo, entre machos e fêmeas, né, na hora da visceração, enfim, de rendimento, etc. Então, são tecnologias que aos poucos vão sendo agregadas para garantir mais qualidade ao consumidor, tá? Falta ainda, ao meu ver, né, eu acho que assim, estamos evoluindo para isso. Eu vi, tem um aluno, até eu participei de uma banca recentemente, falando sobre as carnes, né, de carbono neutro, enfim, iniciativas que estão surgindo em indústrias grandes. E aí, por exemplo, uma das iniciativas, né, que procura se entender, será que as pessoas preferem, né, que a fazenda já tenha as práticas sustentáveis, por exemplo, coloque esse selo, né, ou seja, que esse animal vem de práticas mais sustentáveis, ou que, eventualmente, a propriedade ela vai mitigar o impacto que ela tiver, né, vai replantar árvores, enfim, vai fazer aproveitamento de materiais, compostagem, né, enfim. Então, assim, vejam que isso aos poucos está evoluindo, né, e evolui muito quando a cadeia anda junto, né? Se a cadeia fica realmente separada, não há motivação para fazer isso. Então, precisa vir esse estímulo, né, esse sinal do mercado de que quer essa valorização, de que busca esse produto, a indústria se organiza através dos seus fornecedores e o produtor tenta se adaptar a tudo isso. Tá? Muito legal. E, na verdade, vamos ver a grande diferença, vamos ver se eu captei a ideia direitinho da questão do frigorífico australiano versus brasileiro, é a questão na chegada da leitura dessa carcaça e já conseguir destinar para que mercado e para que consumidor esse animal, né, pelas características que tem da sua carcaça, ele deve ser destinado, é isso, né? Exatamente. Então, assim, já existe, né, essa ideia de nichos, né, de mercados. Então, era muito, muito claro isso na época, que existiam algumas plantas, por exemplo, que elas eram totalmente voltadas para esse mercado de exportação de alto nível, né, que era o Japão, enfim, Coreia, tinha alguns países específicos onde entravam Wagyu, Cruza Wagyu Angus, etc. E também para o mercado interno, né, que é muito menor, né, diferente do Brasil, né, no Brasil o nosso mercado interno é muito maior, a gente exporta pouco. Na Austrália eles exportam muito, então é um mercado extremamente importante para eles também, de controle de qualidade, mas internamente os frigoríficos eles foram atrás, né, de pesquisa para entender o que as pessoas valorizaram mais, porque aí, bom, tu deixa o consumidor satisfeito, né, tu cobra mais por isso, todo mundo, digamos, o produtor é remunerado por isso, né, então assim, ele já tem tipo um romaneio, digamos, sai já do abate, ele já sabe quanto vai valer aquela carcaça que ele entregou no frigorífico, né, isso é muito claro, então assim, é uma relação muito transparente e eu acho que isso resolve vários problemas que às vezes a gente tem, né, de confiança muitas vezes entre a indústria, produtores, etc. Muitas vezes é uma luta inglória, né, e acontece sempre, mas nesse caso em específico eu acho que é um excelente exemplo. Tá?
Outra coisa que eu acho que é importante citar é que existem, né, vários sistemas também de valorização de raças, né, específicas. Por exemplo, a Europa tem todos os seus programas, né, de denominação de origem controlada, de indicações geográficas, né. Então, assim, tive a oportunidade de ver o chuleton de Rubia Gagega, né. Existem, por exemplo, um mercado que é muito interessante. Portugal tem touradas, né, mas as touradas, na verdade, o touro não, em princípio, não é para morrer, né. Mas existe um mercado, por exemplo, em Portugal e em algumas cidades da Espanha, inclusive de carne de touro de tourada, né? Existe uma raça específica. Então, assim, existem restaurantes que servem e açougues que são especializados em carne de touro, né? Que é mais escura, enfim, tem todo um apelo, né? E hoje em dia também vão surgindo outras iniciativas, né? Os franceses, por exemplo, valorizam já, né, carne de vaca, né, carne de vaca velha, há muito tempo, pelo sabor, né? Então, assim, tem um preço totalmente diferenciado, é um mercado interessante. Na Espanha também, então existe alguns chefes que fazem uma criação super controlada de animais, né, super antigos. Aí o menu especial dele custa, sei lá, quase 200 euros, né? Isso dá quase 1.200 reais, né? O menu. E o que entra no menu, né, desses animais velhos? Não é, mesmo sendo filé mignon, não é filé mignon, né? É a medula, né? O tutano, que é preparado top, algo que a gente desperdiça, né? Que eles estão agregando valor. Eles fazem tartar, né? Carne crua, com ovo, com tempero, etc. Então, tu disfarça também um pouco a questão da maciez, que não tem como garantir. Tripas, enfim, criam, né, agregam valor, na verdade, com um requinte, né, para que esse consumidor também tenha a oportunidade de consumir outros animais que são, né, que fazem parte da cadeia produtiva, né, lá estão eles. Então, acho que é um mercado, assim, principalmente dominado por preço, né, a gente pode dizer isso. Acho que no mundo inteiro o preço, né, é claro, cor, maciez, né, são atributos importantíssimos, mas o preço, ele é uma baliza, né, não tem como não, mas à medida que a gente vai agregando, né, conhecimento, agregando confiança e agregando indicadores que o consumidor possa confiar, o preço não fica mais tão importante e os outros atributos passam a valer. Muito interessante. E falando de hábito de consumo, entrando na parte de confiança, que falaste algumas vezes agora nessa terceira participação, para a gente poder conhecer melhores os nossos principais clientes, né? A gente sabe que o Brasil, como comentaste, o maior percentual da carne é consumida no mercado interno, né, em torno de 75%, e 25% a exportação. Mas a exportação, ela tem um papel importante na questão do valor do ticket médio dessa carne, né, e da precificação para o produtor. Queria te ouvir algumas curiosidades ou mesmo peculiaridades sobre os hábitos de consumo dos principais compradores de carne do Brasil, né? A gente conhece alguns deles, mas fica à vontade aí para comentar, para a gente poder conhecer. E também o produtor, porque hoje está claro, quando a gente vai vender uma carne para o frigorífico exportador, ele mesmo fala, esse animal é padrão boitina, esse animal não é padrão boitina. Então, comenta um pouco, porque eu acho que ficou muito claro nessa terceira participação sobre hábitos de consumo, e quando falasse do frigorífico australiano, é destinar o produto, né, ou seja, tem mercado para tudo. Quando falasse da questão da carne do touro, da tourada e tal, acho que é essa mensagem que tem mercado para todo mundo, e o europeu, no caso, como eles são, e não por culpa, por questão territorial e tal, são ineficientes produtivamente comparado com o Brasil. É óbvio que eles têm muito mais vaca velha, né? E aí eles têm que comer aquela carne. Então, a partir disso, entra a cozinha e a necessidade da cozinha e os ingredientes, né? Para fazer uma alquimia daquele alimento e saboroso. E como é feito por franceses, aí normalmente já agrega um valor mais, né? E o pessoal acha que... Então, o francês já agregou valor, né? Sim, não... Muito interessante. Eu acho, assim, recomendo, né? Assim, como converso com os produtores mesmo.
muitos produtores vão na indústria, né, acompanham o abate, tem um relacionamento, né, de comercial mais próximo da indústria, e eu acho que essa é a melhor alternativa, né, porque muitas vezes o produtor está ocupado, né, no campo, está fazendo, né, o produtor faz de tudo, planta, colhe, preocupado, né, com contas a pagar, com tecnologias, com uma série de coisas, e às vezes carrega, né, o animal, e o animal vai para a indústria e era isso, né, terminei o meu papel. Eu acho que esse não pode ser, né, assim, o produtor ele tem que realmente tá ciente de que planta é essa, né, para onde essa planta tá mandando, né, enviando carne. Por quê? Porque, obviamente, os produtos, assim, a maioria, né, a venda principal de carne brasileira é carne commodity, né, carne que vai virar carne moída, carne ingrediente, como nós muitas vezes chamamos, né. Até, interessante, a gente já fez pesquisa com consumidores europeus, e às vezes eles estão comendo, por exemplo, uma lasanha bolonhesa, e eles não se dão, assim, tu pergunta, mas tu come carne? Não, como pouca, como uma vez por semana, talvez, mas tu come lasanha, sim, como lasanha bolonhesa, como almôndega, né? Ou seja, carne muitas vezes vem à mente a carne bife, né, steak, a carne crua que tá ali, mas a carne processada, ela muitas vezes não é nem vista, e é um consumo gigantesco, né, Estados Unidos também tem um consumo enorme, né, China tem um consumo também enorme, e aí existem esses nichos, né, específicos, por exemplo, sabe-se que o programa Carne Angus, acho que esse ano foi recorde total, né? Isso que tu estava falando do valor, eu estava vendo, o valor da tonelada exportada passou de $8.000, né? Enquanto a média de um carregamento normal brasileiro é 5.000 e pouco, eu acho. Tá? Então, assim, vejam a agregação de valor que existe, né, pelo fato de ser um produto certificado. Então, bom, eu tenho esse tipo de animal, eu gostaria de participar de um programa, seja, né, no Pantanal, seja onde tu estiver, eu entendo que esses programas, eles são voluntários, né? Quanto mais o produtor puder se agregar, né, a indústrias que estão alinhadas ao tipo de produção que ele tem, melhor, né? E talvez vocês lembrem de um caso, assim, nossa, tô ficando velha, da Ana Paula Agropastoril, na época que produziu o Bolita, né, tem casos, né, escritos sobre isso, que era um animal super precoce, né, eles tinham uma fazenda incrível, eu tive a oportunidade de visitar um treval que eu acho que eu nunca vi igual na minha vida, assim, né, de trevo branco e vermelho, me lembro perfeitamente. E eles estavam produzindo, né, uma carne de extrema qualidade, uma carne de nicho naquele momento, né. Agora, o que aconteceu com a carne, né? Na época, o parceiro deles era o Big, né? Era a Rede Sonai, só que o consumidor, naquele momento, nas lojas onde eles estavam colocando o produto, era um consumidor que não tinha esse conhecimento, né? A carne era mais clara, porque cor é um atributo super importante, eles tinham dúvidas, mas que tipo de carne é essa, mais clara, parece uma carne de suíno, etc. Então, assim, um produto nicho de altíssima qualidade, né, com um custo muito mais elevado, acabava que eles tinham que tirar do vácuo, às vezes, e fazer carne moída, né? Então, assim, isso não faz nenhum sentido, né? Isso não faz nenhum sentido. Então, esse conhecimento, né, saber para onde vai, isso pode ser determinante do diferencial que o produtor recebe, né? Então, assim, não saberia te dizer das indústrias, né? Hoje, enfim, tô fora esse ano todo aí, mas sem dúvida eu posso dizer para vocês, esses programas, né, hoje no Brasil, que tem certificação carbono neutro, que tem certificação orgânica, que tem certificação de raça, eles, sem dúvida alguma, se és um produtor, né, que tem esse perfil, que tem condições de produzir animais nesse tipo de sistema, tem que se aliar com um frigorífico que valoriza esse tipo de coisa, né? Senão, realmente, tá se perdendo, né? E eu acho que esse é o princípio, né, realmente das cadeias de suprimento que funcionam. E hoje está evoluindo muito isso, né? A questão da inteligência artificial hoje, o nosso antigo, né, código de barras, ele já está sendo substituído pelos QR Codes, né? E qual é a diferença dos QR Codes? Os QR Codes, eles guardam muito mais informações, né? O código de barra, cada número tem um significado, enfim, mas ele é limitado, né, internacionalmente. O QR Code, tu coloca o que tu quiser, então, assim, é rastreamento.
de que fazenda ele veio, que insumos tu usou nesse animal, para onde ele foi transportado, onde é que ele foi abatido, onde é que está o corte desse animal. E o consumidor pode usar hoje. Né? Então, assim, a gente paga qualquer coisa. Se vocês vão na China, ninguém usa dinheiro mais, é tudo no celular, é tudo no QR Code, imediatamente. Então, assim, muito rapidamente, o consumidor vai aprendendo a olhar rótulo, né? Vai aprendendo a olhar a origem de onde vêm os produtos. Né? É gradual, é aos poucos, isso precisa, né, de literacia, precisa ensinar muitas vezes as pessoas, mas elas têm uma informação, essa informação conta. Né? Então, assim, várias pesquisas mostram isso. Então, é importante que a cadeia evolua e perceba, às vezes, né, quem sabe ela dá um salto à frente. Vou dar um exemplo para vocês também, impressionante. Existe uma empresa francesa, uma startup, que ganhou um bom aporte de dinheiro e está produzindo foie gras, né? Então, fígado gordo francês, né? Que é feito por um método nada animal friendly, né? Que tem muita pressão, né? Pressão gigantesca dos consumidores, eles vão banir provavelmente as criações de foie gras, né? Então os produtores vão ter que fazer outra coisa, porque a alimentação é forçada, né? O fígado fica gordo, etc. Pois então, essa empresa ela está usando inteligência artificial, tá? Para fazer, enfim, réplicas, né? Eles usam um algoritmo para identificar produtos que possam mimetizar, digamos, aquele tipo de textura, né? Aquele tipo de carne. E para isso eles estão usando o que eles chamam de digital twin, né? Porque o grande desafio das carnes de laboratório hoje ainda é a escala, né? Muito caro. Então, assim, precisa existir uma maneira de escalar essa produção para que ela possa realmente aparecer. O que eles estão fazendo? Com o digital twin é tipo uma cópia digital do modelo celular que eles têm, por exemplo, para fazer a base do foie gras. E com esse digital twin, eles testam muito mais rápido do que na vida real, né, de dar errado, dar certo. Um digital twin, eles podem testar milhões de meios e várias formas de melhorar isso, né, e de tornar isso mais eficiente. Então, assim, muito brevemente, essas tecnologias, elas vão ganhar uma parte maior do mercado, né? Então, assim, quer goste, se não goste, se, né, aceite ou não aceite, a realidade é que existem consumidores, né, e já existe, por exemplo, em Singapura, ela já é comercializada, né, já existe um marco legal para isso. Na Europa também já está existindo um marco legal para carne carne cultivada, como a gente chama. É uma realidade, né? Existem pessoas que talvez, se o preço for o mesmo, né, dentro de uma carne ingrediente, obviamente é muito difícil conseguir reproduzir ainda, né, felizmente, né, um steak, uma picanha, etc. Isso não é agora. Agora, uma almôndega, uma carne moída, né, foie gras, alimentos já estão fazendo atum, né, frango, etc. É uma realidade. Então, assim, precisamos atentar que esse consumidor está de olho nisso, e quanto mais alinhado a gente puder, né, dentro desses programas de qualidade que garantem certificações, melhor. Minha dica. Muito legal. Chegamos na fronteira do conhecimento, né? No caso, os detalhes de que, como toda tecnologia, hoje pode parecer que nunca chegue, né? Ou, na verdade, você está testando para pegar a escala no preço para que a comunidade possa utilizar, né? Ou seja, logo está chegando. Muito interessante. Guilherme, como é que está o nosso tempo, Guilherme? Infelizmente, estamos nos aproximando do final. Ai. Passa muito rápido, né? Quando é bom, passa rápido demais. Nossa, mas a gente pode ir para mais uns 5 minutinhos ainda aí para a gente encerrar. Não tem problema. Muito bem. Tá ótimo. Então, deu para a gente entender a questão de consumo, né? E a questão, hoje, como é que está a visão? Porque também, na sua primeira participação, comentar sobre assim, na Europa era muito conhecido um tipo de carne que agora não surgiu o termo que usasse, mas eu li que era a carne argentina, tá? Aí a gente sabe que teve toda a revolução política na Argentina, a Argentina saiu do mercado, e aí isso abriu um grande mercado que, em parte o Uruguai aproveitou, né? Mas hoje, a gente conversando com frigoríficos exportadores, o melhor preço, né, de animal é o animal rastreado,
bem acabado, jovem, para ir para a Europa. Né? Ainda é o melhor preço que se tem hoje, quase 16% a 18% acima do preço base que eles têm. Então, isso é uma baita diferença e a indústria está querendo, inclusive, parcerias certificadoras para poder ter mais escala, para que é um mercado que está longe de se atender. Né? No caso mesmo, o programa Carnianos, a gente conversando, o programa Carnianos tem uma demanda enorme sobre isso, né? E a Ana Doralina mesmo já comentou que leva 45 dias para encher um container, né? Então, ou seja, e tem uma demanda grande desse produto e precisa aí sim ter ter o produto que o mercado quer, né? Para poder aumentar o ticket e ter uma melhor remuneração. Como é que está a visão do nosso produto, tá? De como viveste na Europa, eu queria ver o que é ruído e o que é verdade e como é que está a visão do produto brasileiro perante os países que moraste, estudaste a fundo. Passa um pouco da tua percepção para nós, por favor. Olha, bem sincera para vocês, o produto carne brasileira ele é praticamente inexistente nas gôndolas, né? Com essa identificação ou como percepção de um produto diferenciado, né? Existe em Portugal, até fiquei bastante impressionada, né? Estava morando em Lisboa, então tinha acesso, né, às grandes redes, eles têm grandes supermercados lá, hipermercados, eles gostam muito, então existe a identificação, né, de carne da América do Sul, tá? É marcado como América do Sul, e aí atrás tem Paraguai, tem Uruguai, tem Brasil, né? Mas assim, é uma marca meio genérica, mais barata, né? Ela é uma carne mais barata, por exemplo, comparando com a carne irlandesa, né? Os irlandeses, eles são conhecidos pela qualidade de carne, né? Enfim, todo o Reino Unido, né? A origem dessas raças europeias é toda né, de lá da Grã-Bretanha, e a Irlanda, em especial, ela é conhecida na Europa, faz parte da União Europeia, pela produção de carne a pasto, né? Então, a carne irlandesa, ela é mais valorizada, tá? Mas as raças em todos os países, né, independente, assim, vamos falar de Portugal ou Espanha, principalmente a França, sempre nos mercados, né, e na Inglaterra muito mais, a carne que tem a bandeirinha do país, né, que é uma carne nacional, ela sempre chama mais atenção, né? E por que isso? Muito pela proteção, né? Realmente os consumidores, assim, eles entendem e eles valorizam muito o que é nacional, tá? Isso é importante. E o Brasil, infelizmente, eu lembro quando, agora tu falou nisso, voltei lá no tempo do mestrado na pesquisa. Se tu perguntasse para as pessoas, né, há 20 anos atrás, qual era a carne que ela preferia, brasileira ou argentina ou de qualquer lugar do mundo? De qualquer lugar do mundo, né? Qualquer coisa, às vezes, que a gente procure, que a gente produza no Brasil, o brasileiro tem essa sede de achar que tudo que está lá fora é melhor, né? Então, assim, tudo que é importado é melhor. E eu acho que a gente acaba, então, valorizando muito pouco, né? Porque, ok, tu pode até me dizer, sim, de maneira geral, se tu vai comparar, né, uma carne top argentina com uma carne regular brasileira, ok. Agora, se tu vier me oferecer, né, uma carne vis-a-vis, assim, que seja exatamente a mesma coisa, eu fico a brasileira, óbvio, né? Nossa, é produzida aqui. Então, eu acho que essa visão, né, de valorização, que os australianos têm muito isso também, né, de ser grato, assim, pelo seu país, pelo ambiente que eles têm, o cuidado, né, com o coletivo, por exemplo. Aqui, às vezes, eu fico impressionada, assim, com, né, as pessoas vandalizam uma série de coisas sem se dar, alguém vai limpar, alguém está saindo do teu bolso, né? Então, assim, para que fazer isso com algo que é de todos? Isso vale para uma série de coisas, né? Então, acho que a gente precisa, assim, trazer esses valores de volta, né? De valorizar o que é nosso, de entender as suas especificações, as suas especificidades, né? E aí, bom, valorizar. Eventualmente, quem sabe a gente não tem também, né, essa questão das diferentes biomas, né, das diferentes regiões do nosso país que são tão diferentes, que isso fique mais claro para o consumidor, porque hoje o que eu vejo é isso, é South America e ainda é carne ingrediente, assim, se vê muito pouco. Então a marca país está fraca ainda. Muito fraca. É muito interessante e também
o último comentário é a questão de falasse, né, que da Ana Paula, do Bolito e tal, como tem a questão do timing, do momento de se investir, né? Porque comentaste que vai no mercado, são muitas marcas que tem, né? E no final de semana eu tive oportunidade. Que tu falou isso, desculpa eu te cortar, só para uma coisa que me passou pela cabeça agora, que tu tinha perguntado sobre a Austrália, né? Sobre o MLA, sobre a organização da cadeia. No Brasil, como nós temos indústrias que são muito grandes também, elas fazem o seu jogo individualmente, né? Elas são gigantes, elas têm a sua base de... Então, assim, não existe um movimento pró-carne brasileira, entende? Existe, bom, eu sou JBS, eu sou né, indústria X, etc, etc. Elas levam individualmente isso para fora, né? Enquanto na Austrália, por exemplo, esse programa do Meat and Livestock Australia, que é uma união, né, de indústria, produtores, etc., eles, além de controlarem, né, para cada carcaça que é abatida, eles cobram uma taxa, né, uma taxa fica retida, e essa taxa é usada para quê? Para isso que tu comentou, marketing, propaganda, diferencial, controle de resíduos, né, porque tu precisa de controles para exportação, enfim, né, uma série de requisitos. Então, assim, a cadeia se organiza em prol de carne australiana, ou seja, ela pode ter diferentes fornecedores, diferentes indústrias, mas ela é uma carne que tu pode confiar sempre por isso, né? Então, assim, essa unidade, né, claro, a Austrália é gigante, tem muito menos gente, mas ela mostra um pouco dessa organização, que é muito difícil para a gente, né? Muito difícil por essas questões, né, de volume, de localização, onde está, né, de centralização ou não, mas, assim, quem sabe o Rio Grande do Sul não tem agora um potencial, né, interessante de fazer. Eu lembro que a gente tinha a ideia de fazer o South Brazilian Beef, né, começar a ter realmente uma identidade, né, do Sul, então não de raça A e B, mas assim, uma carne do Sul que tenha a sua cara, né, que tenha a sua identidade. E aí, bom, as diversas raças, eu acho que seria uma alternativa, assim, realmente interessante para marcar lugar. Eu acho que alguns movimentos a gente já está vendo. Eu ia comentar sobre essa experiência, eu estava no litoral, eu estava em Xangri-Lá no final de semana, e aí fui no mercado para comprar uma carne para o assado no final de semana. E aí me chamou a atenção, né? Curioso, querendo olhar a questão das carnes e tal. E aí, bom, realmente, eu resido em Itaqui, uma cidade interior, então eu não convivo tanto com isso, e fui para o litoral, aí já o mercado com mais de 10 a 15 marcas de frigorífico, e me chamou a atenção o seguinte: bom, faz tempo, né, que eu fui orientado pelo mestrado como doutorado do Júlio Barcelos, então que o Júlio e outras pessoas comentam muito a questão de ter a marca, vamos dizer, o Rio Grande do Sul não vai ter uma marca de carne, porque o produtor mexe no preço e vende para lá e tal, tá, mas o que me chamou a atenção? Bom, tinham essas 20 marcas de carne, aí tem frigorífico coqueiro, né, do Luizinho. E aí, bom, desde o tempo da graduação eu já conheci o Luizinho por um professor Carlos Gotti, que eu trabalhei bastante com ele, e o Gotti vendia para o Luizinho na época isso quando o coqueiro não era um coqueiro. E aí, fui olhar os preços e tal, e cara, eu acho que assim, o mercado ele é soberano, sabe? Porque daí eu fui olhar o preço, né, e tá no mesmo freezer, não é a gôndola, é o mesmo freezer, né, tá os entrecôs ali do coqueiro, chega até a ser uma cor diferente, é uma cor roxa, assim, né, uma gordura bem branca, e do lado as demais carnes de entrecô também. Aí o do Luizinho estava 125, 130 o quilo, enquanto os demais, olha, tinha até de 49. Bom, ó, de 115 para 49. Já teve agregação de valor, né? A gente sabe há quanto tempo o coqueiro está investindo nessa parte de qualidade de carne, não está tendo a escala que desejavam, mas para sinalizar do que tem esse mercado, o mercado reconhece. Hoje o consumidor, é exemplo de quando a Paula começou, o consumidor não tinha essa noção. Hoje a carne é tratada muitas vezes, dependendo da ocasião, não é sempre tem o consumo do dia a dia, né? Que é do dona de casa, que é uma outra realidade, mas esse consumo de carne de nicho e assado é algo que já está muito parecido com vinho, né? Então o preço não tem teto para chegar. Então tem toda essa mudança que ocorreu nesses hábitos de consumo, que tem muita oportunidade para nós que estamos, vamos dizer, indo para o foco, para dentro da porteira, que a gente precisa enxergar para entender que tem esse potencial, né? E quanto vai
agregar de valor no nosso animal, a gente conseguir aumentar o atendimento desses nichos, seja mercado europeu, como eu falei, seja o mercado de São Paulo ou mesmo um nicho de Porto Alegre de alta renda, né? Quanto vai aumentar o valor do ticket dessa carne, né, Marcos? Queria que eu vi sobre isso. Exatamente. Eu acho que, assim, disseste muito bem e parte realmente da organização, né? É muitas vezes bem desafiador. A gente sabe que o perfil, né, do produtor de carne é bastante diferente, né, do produtor de aves, do produtor de suínos, que é integrado, né, que existe um direcionamento aqui, o produtor ele tem muita liberdade, né, de onde entregar, e realmente o coqueiro desde o início da Angus, né, sempre foi sério, né, o coqueiro, assim, acho que essa é um pouco da ideia é uma promessa que tu está fazendo, tu tem que cumprir, né, as pessoas têm confiança naquilo, então realmente isso faz diferença, né. Por exemplo, na época, no início também, que existiam poucas picanhas em algumas épocas, né, alguns cortes que eram mais demandados da carne Angus, muito da estratégia, às vezes, era, bom, vamos subir o preço, né, vamos subir um pouco o preço para regular a demanda. Não adiantava, subir o preço, continuava vendendo, as pessoas continuavam pedindo. Então, assim, existe demanda, né, existe demanda. Agora, realmente, tem que trabalhar essa oferta, tem que se organizar, tem que se planejar, e mais do que nunca com essas tecnologias que existem hoje, né, de inteligência artificial, de grandes tecnologias que estão surgindo no campo, né, para melhoria de pastagens, controles, etc. O produtor ele precisa dar esse pulo, né? Se ele não der esse pulo, ele vai ser engolido, sabe? Então, assim, deixem, né, a gurizada que está na faculdade aí ser exposta a esse tipo de tecnologia, esse tipo de conhecimento, né, buscar um pouco isso, porque quem conseguir, né, entender um pouco desse mercado vai ter as vantagens do primeiro, né? Isso os estudos industriais já mostram, assim, quem chega primeiro, às vezes, uma corrida tem vantagens que os outros não vão ter, né? Então é super importante aprender como utilizar tudo isso, né? Não fazer uma panaceia, mas realmente ir atrás de mais controles, de ir atrás de mais eficiência, né? De melhorar, reduzir desperdícios, por exemplo, tudo isso conta, né? Novas tecnologias, vamos supor, pode parecer bobo, né? Mas a gente vive num país que tem super sol, né? Então, assim, o uso de energias alternativas é algo extremamente importante para reduzir também pegadas. Então, existem muitas alternativas que podem começar a ser feitas para valorizar o sistema todo, né? Não simplesmente a carne, só ela, mas o processo todo, né? Valorizar as pessoas, valorizar, enfim, cuidado com o meio ambiente, etc., né, trabalho das pessoas que estão lá, das famílias, mulheres, enfim. Então, acho que esse é um ponto, assim, ter um olhar realmente mais sistêmico, né, mais holístico da produção. Não simplesmente, né, campo frigorífico, abati, tá lá, foi, tchau. Né? Não, o impacto que isso tem global, né, porque a tua produção hoje, ela está impactando no mundo, né, tá todo mundo de olho lá no que tu está fazendo. Então, acho que essa percepção, assim, vale a gente, às vezes, parar e refletir um pouco sobre isso. Muito legal. Guilherme, contigo. Infelizmente, né, Pedro? Infelizmente, temos que encerrar. Como alguns outros episódios que nós tivemos aqui, já podemos deixar o convite feito publicamente para fazermos uma parte 2 com a professora Márcia, né? O que tu acha, Pedro? É por aí. Com certeza, porque abordamos os assuntos que pensávamos, mas não aprofundamos tal quanto queríamos. Exatamente. Tranquilo. Teremos outras oportunidades. Estou pelos Pampas novamente, então a gente consegue conciliar melhor horários e tudo isso. Tá bem? Mas muito obrigada pelo convite. Prazer participar e será com muito gosto que falaremos novamente. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Esse obrigada, então foi. Gente. Obrigada a todos que estão na audiência. Nós que agradecemos a sua disponibilidade e por dividir esses conhecimentos todos com a gente. Foi uma aula, não foi uma entrevista, né, Pedro? Foi uma aula. É verdade. Muito bem, este foi o Horizonte Agrocast número 50, com o tema do consumidor ao campo, hábitos de consumo, qualidade e sustentabilidade na carne bovina. Obrigado, então, mais uma vez, à professora Márcia Barcelos, e nos despedimos com um convite para vocês seguirem o
Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, através do @Horizonte Agrocast e também no YouTube e no Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira, um novo episódio completo do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Dia Maju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça de deixar a sua opinião, sua sugestão de entrevistado, seu comentário, sua crítica. Toda a interação é muito bem-vinda, independente do canal em que você estiver acompanhando este conteúdo. Agradecemos a sua audiência, esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Tchau, tchau e até a próxima quinta-feira.